noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos, irmãos. Hoje é o meu aniversário. Deus está concedendo-me colher mais uma rosinha no jardim de existência. Vamos dar início a esse culto doméstico com louvor. Estarei louvando o Senhor com o hino Porque Ele Vive. Após o cântico desse hino, meu esposo, Carlos Inácio Balbino, estará com a palavra. Surgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ter no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Passar o rio, vencer a morte, oh que prazer, morrer pra mim, será vitória, terei a glória de Jesus, meu Salvador. Posso ter no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Meu esposo, Carlos Inácio Balbino, está com a palavra. Bom dia. Estaremos hoje a leitura de Mordomia do Tempo, lição número 8. Texto áureo.
Portanto, vede prudentemente como andai, não como necios, mas como sábios, temindo o tempo, enquanto os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Leitura bíblica em classe. Eclesiastes 3, 1 e 8. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar, pedra de tempo, de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se e se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Comentário, introdução. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda de direito à imortalidade, passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro terá a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Conceito importante. A palavra tempo. Tempo significa série interrupta e eterna de instantes, medida arbitrada de duração das coisas, época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina o momento, os períodos, a época, as horas, os dias, semanas e séculos. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significado variado, dependendo do contexto em que é empregado. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal, etc. 2. Tempo na Bíblia, na teologia. Desde que o tempo ele formou, com o tempo vai estabelecer os ciclos para as suas obras criadas. Gênesis 1, 14. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Atos 17, 26. Assim se tem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia a sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metamórficos do tempo. No princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro de origem de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No hebraico, a expressão no princípio é Ereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois o tempo de Deus, o seu Kairos, João 1:2, expressa esse mesmo princípio. 2. A palavra hebraica que corresponde ao dia natural das 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês do ano. Eu digo qual Deus nos concede viver. O Mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Yom, dia natural. 2, 3. Cronos é o tempo grego que, para o tempo que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico, além de incluir o dia de 24 horas, também reflete a semana, meses, anos e décadas. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Salmo 90, 12, 14. Kairos é o tempo de Deus, que se pode ser definido por ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com a mesma categoria humana de medição. Mas, amados, não ignorais uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Segundo Pedro 3,8. A mordomia do tempo. É medo do tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar, pois para Deus exorta. Portanto, veja primeiramente como andar, e não como neste, mas como sabe, remindo o tempo, por quanto os dias são maus. Efésios 5, 15, 16. Segundo o relatório global digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa de em média mais de 9 horas de dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países para onde o tempo médio diário é gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. 2. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Salmo 90, 12. Será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos, terrenos e emoções, se o nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquietai, pois, pelo dia da manhã, porque dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Aprendemos, pois, a contar o tempo que Deus nos deu. 3. A prestação de contas. Um dia nós apresentaremos diante de Deus e a fim de prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo que administramos com relação ao nosso tempo, as faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus. Como aproveitar o tempo? Use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar o tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo. Palavra que não pode faltar em nossa vida piedosa. Na oração, a Bíblia, os homens de Deus se destacaram na vida devocional, sempre deram valor à oração. Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Oravam diariamente, ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Na leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha para prazer em ler inteira a palavra de Deus. Salmo 119, 97. E esconder em seu coração. Salmo 119, 11. Todo crente que ama a Deus tem o prazer de meditar a palavra de Deus. O obreiro do Senhor preenche e precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para educação pessoal, bem como por preparo na doutrina, ensino, exortação, orientação, advertência e igreja de Cristo. 2. Use esse tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. 1 Timóteo 4,16. O apóstolo João desejou ao seu destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar da vida espiritual, para Deus, mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e corpo. 3. O tempo para a sua família. Diz que tem tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências, mas deixa a família em segundo ou terceiro plano. Na casa de casamento destruído, falta de valorização do cônjuge para conta com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-lo. Um dos recursos necessários para a edificação da sua família é o culto doméstico. Deuteronômio 6,7. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa calar fundo na nossa alma. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente da sua família, negou a fé, e o pior do que ser infiel. 1 Timóteo 5,8. Conclusão. Após a queda, o homem passou a experimentar a guerra e os pesares da ação do tempo. Veio envelhecer, enfermar, finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exaltados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e honrá-lo enquanto estivermos na terra, com o nosso olho voltado para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Amém.
Meu esposo estará orando o Senhor. Senhor, agradecemos pela leitura de hoje e te prepare para os afazeres de hoje, livrando de todos os maus que porventura possam querer se aproximar dele. Proteger todos os nossos amigos, familiares, parentes, né? E procure resolver o problema da nação, do mundo que está passando por dias difíceis, com essa gripe que está tomando conta das pessoas, que seja a sua vontade, que ela desapareça mais rapidamente. É o que te pedimos. Amém. A paz, irmãos. Pai.